Vamos lá, então, pessoal, vamos resolver. Alguém conseguiu resolver? Tive um probleminha aqui com o áudio, espera só um pouco. Prontinho. Vamos lá, resolveu. Coloquei para gravar agora a aula, eu tinha me esquecido, né? Então, vamos lá. Eu estou pedindo aí nesse primeiro exercício para vocês indicarem se cada número pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Eu coloquei a legendinha aí para vocês, né? O E significa pertence, o E riscado não pertence. E a gente está vendo aí em relação aos números naturais somente, né? Lembrando, os números naturais são os números mais comuns que a gente vê. Ele começa no zero e vai 1, 2, 3, números simples, né? Número sem vírgula, não tem fração e nem número negativo. Esses são os naturais, certo? Então, ali, a partir da letra A, o 10, ele pertence ou não pertence ao conjunto dos naturais? O que vocês resolveram aí? Pertence. Pertence. Isso, ele pertence. Letra B, o 0, ele pertence ou não pertence aos naturais? Pertence. 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 Então, nesses dois primeiros, né, a gente preenche a lacuna ali com a letra E, certo? Normal ali. Letra C, 2, pertence ou não pertence aos naturais? Pertence. Pertence. Isso. Letra D, 1,65, pertence ou não pertence aos naturais? Não Não pertence. pertence. Não pertence. Pertence. Isso, não pertence. Nesse caso aí, ali na legenda, seria aquele E com risco do meio, não pertence, tá? Que a gente preenche a lacuna. O menos 2, ele pertence ou não pertence aos naturais? Não Não pertence. pertence. Não pertence. Pertence. Por quê? Porque ele é negativo, tá? Negativo também não tem no conjunto dos naturais, certo? Então, não pertence ali, o E com um traço no meio. Letra F, última, o 0 pertence ou não pertence aos naturais com asterisco? Não pertence. Não pertence. Não pertence. Ele não pertence. Se não tivesse o asterisco ali, fosse só naturais, a resposta seria pertence, tá? Porque os naturais iniciam no 0. Mas aquele asterisco ali, como eu falei para vocês, ele significa que o 0 não está no conjunto. Então, nesse caso aí, o 0 não pertence porque tem um asterisco, ok? Ficou alguma dúvida nesse exercício? Não, professor. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Esse foi para a gente revisar os naturais, né? O tema da nossa primeira aula. Então, tá ali ó, a resolução para vocês, né? Pertence, pertence, pertence. Os outros 3 não pertencem. Exatamente como a gente concluiu, ok? Vamos para o próximo. Eu coloquei um de novo ali, mas desconsiderem, tá? Eu vou dar mais uns minutinhos para vocês fazerem. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, tá? Aí a gente já resolve junto. Esse exercício ele é para revisar a parte de inteiros, tá? Que foi o tema da nossa segunda aula. Vamos lá, pessoal, vamos resolver junto, então. Vocês conseguiram chegar em alguma resolução aí? Qual a alternativa que vocês chegaram? Quem conseguiu? Lembro que o senhor já passou esse negócio pra gente. Eu passei uma bem parecida lá na segunda ou terceira aula. Sim. Mas essa é bem difícil mesmo. É um pouquinho difícil. Bom, vamos lá. Vamos fazer ela de novo, então. Ela é uma questão bem difícil, como eu falei para vocês, né? Vamos ver o que ela está pedindo aí. Sejam A e B números inteiros. A quantidade de números inteiros existentes no intervalo de A a B aberto é... Lembrando que essa nomenclatura aí, eu supus que vocês já tinham visto, tá? A parte de
A e B aberto, sabe? Esse jeito das chaves aberto e fechado, eu supus que vocês já tinham visto. Então, eu vou tentar compartilhar agora a minha imagem aqui. Eu vou explicar direito isso para vocês. Vocês estão conseguindo ver meu caderno aí? Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Sim. Ok, então. Sim. Só um pouco, eu vou acender a luz aqui para ver se melhora. Tá, eu acho que a luz melhorou um pouco, né? Então vamos lá. Essa nomenclatura de intervalo que eu falei para vocês, ali ela está escrita da seguinte forma. Eu tenho ali uma chave aberta, eu tenho a letra A e B, e novamente uma chave aberta. Então, o que isso aqui está dizendo? Estou dizendo que é o intervalo A e B aberto, porque a chave está para fora. Se fosse o contrário, a chave estivesse para dentro, A e B com as chaves para dentro, então quer dizer que o intervalo está fechado. Aqui é intervalo A e B fechado, ok? O que cada um significa? Nesse primeiro, onde o intervalo AB está aberto, eu estou querendo dizer que esse A e esse B, eles estão fora desse intervalo. Eles não estão lá dentro. Então, se a gente fosse fazer aqui uma reta numérica, né, porque A e B a gente vê como se fossem números. A gente fez ali a reta numérica. Eu tenho aqui o A e aqui eu tenho o B. Uma bola aberta, certo? Porque eles não estão dentro do conjunto. Agora, todo o restante que está aqui entre eles faz parte desse conjunto, dessa reta, ok? Nesse segundo exemplo, né, a gente está vendo A e B como intervalo fechado, né? Os chaves estão fechadas. Então, fazendo aqui a mesma reta numérica, a gente vai ter aqui o A e o B, agora com uma bola fechada, né? Porque eu estou indicando que eles estão dentro do conjunto, mas tudo que está entre eles. Então, nesse caso aqui, quando as chaves são fechadas, a gente tem o A e o B dentro do conjunto com tudo que está entre eles, certo? Que a gente não sabe o que é. Nesse caso aqui, quando a gente tem A e B com chaves abertas, dentro do conjunto só está o que está entre eles. Eles mesmos não estão lá dentro. Então, a gente coloca ele com só esse círculo, que é um círculo preenchido. Tá? O círculo preenchido indica que ele está, e o círculo que não está preenchido indica que ele não está, que eles não estão lá dentro do conjunto, ok? Então, esse caso aí que a gente está vendo no exercício é que o primeiro caso, A e B aberto, né? Não está focando direito. A e B aberto. Ou seja, se a gente faz aí a reta numérica, o A e o B não está dentro do conjunto, só o que está entre eles, certo? Então, o que ele está pedindo? A quantidade de números inteiros existentes no intervalo. Outra revisãozinha. Qual é o conjunto dos inteiros? O conjunto dos inteiros, a gente marca pela letra Z. Uma letra Z mais ou menos assim. Né? Letra Z. Ela tem essa partezinha aí. O conjunto dos inteiros é o quê? Ele é uma evolução dos naturais. A gente viu do exercício anterior. O que é o conjunto dos naturais? 0, 1, 2, números comuns. Os inteiros são a evolução disso. Então, eles são os naturais, e agora a gente soma uma coisa nova ali, os negativos. Ok? Então, o que vai ser o conjunto dos inteiros? Não quer focar ainda aí para vocês. Tentando focar aqui. Pronto. Esse aí é o símbolo dos inteiros.
Então, vou escrever aí para vocês o que seriam os inteiros. Falando de novo, ele é uma evolução dos naturais. Então, a gente tem os naturais e agora mais os negativos. Então, os inteiros vai ser igual ao quê? A gente faz a notação de conjunto aqui, essas chaves. Então, a gente vai ter, ele não tem início, tá? Ele é um conjunto infinito e ele não é limitado. Então, ele não tem começo e não tem fim. No caso dos naturais, eu vou colocar aqui só por saber, ele tem um início. Eu falei para vocês que ele começa no 0 e vai 1, 2, 3 e assim por diante. Esse aí é o conjunto dos naturais. Eu começo no 0 e sigo 1, 2, 3, infinitamente. Então, esse conjunto dos naturais, ele é infinito, mas ele é limitado, ele tem uma limitação, porque ele tem um início aqui, a gente sabe onde ele começa. No caso dos inteiros, que é uma evolução dele, ele não tem limitação. Ele também é infinito, mas dessa vez ele não tem começo e não tem fim. Então, a gente começa, não tem um início, como eu disse, a gente segue pelos negativos, e vai, menos 3, menos 2, menos 1, aí 0, 1, e por aí vai. Certo? Novamente também, e enfim. Ligado aí com o cachorro. Bom, então esse agora é o conjunto dos inteiros que a gente está falando nesse exercício. Ele não tem um início, a gente segue aqui pelos negativos, menos 3, menos 2, menos 1. Temos o 0 também, que ele vai ser o nosso ponto de inflexão, tá? Ele vai ser o nosso centro. O 0 é o nosso centro aqui, um norte. Então, seguimos pelos naturais. 1, 2, 3. Então, é dentro desse conjunto. Qual que é a diferença entre ele e os naturais? Os inteiros têm negativo, certo? Os naturais não. Essa é a única diferença. Ok? Então, ele está pedindo ali a quantidade de números inteiros existentes no intervalo AB. Para a gente resolver isso, a gente tem que ver um exemplo numérico, porque AB a gente não sabe o que é, são só letras generalizadas. Então, vamos pegar um exemplo aí de AB, para a gente tentar resolver esse exercício. Vamos pegar o 2 e o 5, tá? Então, como ficaria? Intervalo aberto, né, chaves abertas, 2,5 aberto, certo? Esse intervalo. Como que ficaria na reta numérica? A gente faz aqui a reta, minha reta está bem torta, a reta numérica, a gente tem aqui o 2, tá? Intervalo aberto, então uma bola aberta, 2, e aqui na ponta o 5, certo? De novo, como ele está aberto, o 2 e o 5 está fora do conjunto, certo? Ambos eles estão fora. E o que a gente tem aqui no meio? A gente tem o 3 e tem o 4, porque a gente sabe, né, que são os números inteiros que estão entre o 2 e o 5. A gente tem o 3 e o 4. Deixa eu tentar focar aí para vocês. Pronto. Então, a gente fez aí a retinha numérica, né, aberto 2 e 5, né, eles estão fora. E o que a gente tem no meio, por saber mesmo, que nós sabemos quais são os números que estão entre 2 e 5, o 3 e o 4. Quantos números são aí que estão nesse conjunto, então? Alguém tem alguma ideia? Lembrando que é aberto. Quantos são os números? O 2, o 3, o 4 e o 5? Quase. Como eu falei, é um conjunto aberto, ok? Se é um conjunto aberto, o 2 e o 5, eles estão fora do conjunto, certo? Se fosse um conjunto fechado, aí sim seria isso que você falou. Seria o 2, o 3, o 4 e o 5. 4 números. Mas como ele é aberto, a gente exclui o 2 e o 5. Então, sobra só o quê? O 3 e o 4. 2 números, tá? Então, quantos números tem nesse conjunto? 2 números, tá? Aí, como que a gente pode sair deste exemplo e resolver o que ele está pedindo ali? A gente tem que analisar. Sabendo que o conjunto é 2 e 5 aberto, como que a gente chegou nesse 2 números aqui, 2 algarismos? Como que a gente fez isso? Aí é meio difícil de saber, só que tem um padrão, né? Nós podemos usar o 2 e o 5, que lá no nosso exemplo é o nosso A e o B. Vou escrever aqui do lado.
A e B, aí no exercício, certo? Então, qual que é a sacadinha aí? A gente tem que pegar o 5 menos o 2, primeiramente. 5 menos 2. E para completar aí, um menos 1, que vai dar exatamente 2 números, né? Parece uma coisa um pouco aleatória, né? Mas vamos ver se funciona mesmo com todos. Nesse aqui de baixo, como que ficaria essa fórmula? B menos A menos 1. Porque aqui no exemplo, o nosso A é o 2, o nosso B é o 5. Então, essa seria a fórmula. Só que a gente precisa ter certeza, né? Vamos ver um outro exemplo aleatório aí. Vamos ver um exemplo com aberto aí 3 e 5 mesmo, certo? Aplicando aí na formulazinha aqui de baixo, né? A gente ficaria com 5 menos 3 menos 1, que são quantos números dentro do conjunto? 5 menos 3 menos 1, um número. Então, vamos construir a reta para ter certeza. Reta numérica, a gente tem aqui aberto o 3, aberto 5, e qual é o número que a gente sabe que está aqui no meio? O 4. Exatamente um número, certo? Então, qual que é a resposta ali? Eu vou voltar lá. É B menos A menos 1. É a letra A, tá? Resposta desse exercício, letra A. Ele é bem difícil porque precisa ter essa sacadinha do menos 1. Né? A gente tem o B menos A. Até aí, ok, né? São números que a gente tem acesso ali. Ele está se tratando em A em B. E aí precisaria ter a sacadinha do menos 1. Mas isso aí é uma fórmula, tá? Ela sempre vai funcionar. Então, toda vez que a gente tiver um conjunto aberto e quiser saber quantos números tem lá dentro, por mais grandes que sejam eles, a gente usa essa formulazinha, ok? Então, letra A. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Em alguma explicação aí que eu fiz para chegar nesse exercício? Não, professor. Bom, nenhuma. Para mim, Então, vou... tranquilo. Ok. Vamos para o próximo exercício. Eu vou desligar aqui o vídeo, talvez não apareça se eu tiver com o vídeo ligado. Essa resolução, ele usou o mesmo exemplo que eu usei para explicar para vocês, de 2 e 5. E a gente teve certeza com outro exemplo, que foi o 3 e 5. Se vocês quiserem, depois eu mando essa resolução lá no grupo de vocês, tá? Vamos para o próximo exercício aqui. Esse aí já envolve módulo, que a gente viu também, não me recordo em qual aula, se foi a 3 ou a 4, e jogo de sinal. As duas coisas juntas, tá? Então, vou dar um tempinho a mais para vocês resolverem essa, porque essa aí tem que prestar bastante atenção, tá? Nessa questão do módulo e do jogo de sinal. E aí a gente resolve junto, tá? Qualquer dúvida, lembrem que pode estar mandando aqui. Para quem não lembra, pessoal, ou para quem é novo ou não viu isso ainda, vou dar uma lembrada para vocês. O módulo, ele vai ser sempre o valor positivo, tá? Então, por exemplo, ali na letra A, ele está pedindo ali para vocês o módulo de menos 2. Então, o que vai ser isso? Vai ser 2 positivo, ok? O módulo, ele vai ser sempre aquele valor, só que positivo. Outro ali, o módulo de menos 17, ainda na letra A. Qual vai ser o módulo de menos 17? 17 positivo, certo? Agora ali, diferente, na letra B. Ele está querendo saber o módulo de mais 8, de positivo 8. Vai ser o próprio 8, tá? Porque o módulo é sempre positivo. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando. No jogo de sinal também. Para refrescar também a memória, lembrem-se que sinais iguais
o jogo de sinal vai dar sempre positivo. E sinais diferentes, o jogo de sinal vai dar sempre negativo, tá? Pronto. Então, na primeira ali, a gente tem módulo de -2, mais... Primeiro módulo ficou feio, né? Módulo de -17. Nem tem isso aí. Então, o primeiro passo sempre vai ser retirar do módulo, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro módulo. Módulo de -2, quanto vale? 2 positivo. Isso, 2 positivo. Mais módulo de -17, quanto vale? 17 positivo. Isso, 17 positivo. Então, sobrou uma conta simples, né? 2 mais 17, 19, certo? Essa era a letra A. Foi só retirar do módulo, certo? Vamos, então, para B. A gente tem módulo de -72 dividido por módulo de 8 positivo. Mesma coisa, vamos começar retirando do módulo. Qual o módulo de -72? 72 positivo. 72 positivo. Eu estou vendo que o pessoal nossos novos colegas estão virando o rosto ali para... Certo para vocês? Está em pé agora? Perfeito, perfeito. Ok. Bom, vamos prosseguir. Então, a gente tem o módulo de 72 por módulo de 8 positivo, que é -8. positivo, tá? Não é -8. Por quê? O módulo ele é sempre positivo. Então, o módulo aqui de número negativo, ele fica positivo. E se ele já está positivo, ele continua positivo. O módulo ele é sempre positivo, ok? Então, retirando aqui do módulo, né? Mais nada, a gente ficou com 72 dividido por 8, que vai ser... Quem fez essa conta? Hum? 9, né? Deixa eu colocar aqui, 9. Então, essa é a resposta da letra B. Vamos para a letra C. A gente tem ali módulo de -17 vezes multiplicado, né, por módulo de +7, né, ou 7 positivo. De novo, só retirar do módulo. Qual o módulo de -17? 17. Isso, 17 positivo. Vezes módulo de 7, 7. 7 positivo. 17 vezes 7, 119. isso, 119. 119. Ok? Letra D. Módulo de -4 mais o módulo de +3. Se eu estiver fazendo muito rápido, pessoal, vocês podem avisar, tá? Que eu faço um pouco mais devagar para vocês acompanhar, certo? Então, de novo aqui, vamos retirar do módulo, tá? Espera só um pouquinho.
módulo de menos 4, 4 positivo. Mais módulo de 3, 3 positivo. 4 mais 3, 7. 7. Letra E. Módulo em tudo, apesar de que eu esqueci de fechar. Ah, não, tá ali. Letra E, módulo de menos 30 mais 16, aí fecha o módulo. Vou fazer bem grande aqui para vocês visualizarem. Percebe? O módulo está com tudo isso aqui dentro. Então, né? Ó, é menos 30 mais 16. Tudo isso está dentro do módulo. Então, como que a gente resolve essa? Um pouco diferente. Não é mais difícil, mas é diferente. A gente primeiro vai resolver esse menos 30 mais 16. O resultado a gente aplica o módulo. Então, já vou deixar o módulo aqui, ó. Módulo, certo? Menos 30 mais 16, quanto que dá isso? 14. Menos 14. Como? Menos 14. Menos 14. Isso, menos 14. Menos 14, né? Negativo 14. E é isso que está entre módulo, né? Eu só puxei o módulo que estava aqui. E qual é o módulo de menos 14? 14. 14 positivo. Ok? Letra F. Módulo de menos 23 mais, agora fora do módulo, né? Menos 30. Mesma coisa. Se tem módulo aqui, tiramos do módulo primeiro. Então, qual é o módulo de menos 23? 23. Isso, 23 positivo. Mais o menos 30. Então, a gente repete aqui o 23. Mais com menos, jogo de sinal. Sinais diferentes, o que resulta? Negativo. Negativo. O que é o mais com menos, sinal diferente, negativo. Então, menos 30. 23 menos 30. Menos 7. Menos 7. Isso. Menos 7. Só que como não tem módulo nem nada, o nosso resultado fica menos 7 mesmo. Tá? Negativo. Deixa eu mexer aqui na... Vamos para a última, então. A gente tem módulo de menos 12 mais, abre parênteses aí, mais 15. Certo? Então, de novo, tem módulo, vamos tirar o módulo primeiro. Qual o módulo de menos 12? 12 positivo. 12 positivo. Isso. Aí, mais com mais aqui, né? Vou repetir na linha de baixo. Mais 15. 12. Mais com mais, né? Sinais iguais. Qual o resultado? No jogo de sinal. Mais. Isso. Sinais iguais. Mais. E o 15. 12 mais 27. Ficou alguma dúvida nisso? Alguma dúvida na parte de retirar o módulo? Não, professor. Sem dúvida. Sem dúvida. Não. Nenhuma? Ok. Vamos prosseguir então. Então tá aí, né? Apareceu para vocês conferirem, né? Se está tudo certo. Estou conferindo aqui. Tudo igual, né? Então vamos para a próxima. Essa aqui é rapidinha. São só 4
4 letras, né, para resolver, e é só para determinar o módulo e o oposto. O módulo a gente já acabou de ver mais ou menos o que é o módulo, né? Ele vai ser o número, mas ele vai ser sempre positivo, certo? Então, o módulo de qualquer número é o próprio número, só que positivo, tudo bem? E o oposto, ele vai ser em relação ao zero, tá? Qual vai ser o oposto? Eu vou fazer o primeiro aí como exemplo para vocês. Ele é parecido com o módulo. O oposto e o módulo, ele dá para confundir a gente bastante, tudo bem? Então, de novo, o módulo ele vai ser o mesmo número, só que positivo. Já o oposto, ele vai ser o contrário daquele número. Como o nome já diz, oposto. Então, se a gente tem ali, ó, a letra A, menos 16. Qual vai ser o oposto de menos 16? Vai ser 16. mais 16. Tudo bem? Um exemplo aqui. Qual é o oposto de 7? Ele vai ser menos 7. Tudo bem? A gente troca o sinal. Em outras palavras, o oposto é só trocar o sinal. Se ele é positivo, agora ele vira negativo. Se ele é negativo, ele vira positivo. Tudo bem? Alguma dúvida em módulo e oposto? Sem dúvidas. Sem dúvidas? Então vamos lá. Isso aí dá para fazer rapidinho, tá? Vou dar pouco tempo para vocês fazerem. Vamos fazer rapidão. Lembrando, qualquer dúvida, né? Se vocês tiverem de novo dúvida com o módulo oposto, vocês podem estar perguntando ou mandando por escrito aí, tudo bem? Beleza, professor. Pronto. Vou passar para o próximo exercício, então. Exercício de número 4. Esse aí eu vou dar uns 5 minutinhos, tá? Para vocês fazerem, que ele precisa de um pouco de interpretação, tá? Mas qualquer dúvida, se vocês não tiverem facilidade para interpretar, entender o que o exercício está pedindo, vocês podem perguntar antes, tá? Então, 5 minutinhos e a gente resolve junto. Ok. Vou só voltar aqui rapidinho na resolução para ficar gravado na gravação da aula, tá? Resolução do exercício anterior. Pronto. E agora, podem fazer esse aí.